Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um breve vídeo aqui, um curto vídeo de um comentário deste jovem que tenta ensinar sobre o batismo católico sem mesmo saber o significado do batismo nas Escrituras. Então, e também você vai ver a pérola, né, que ele vai dizer que os luteranos reformaram a Igreja Católica, né? Carta de Lutero, a partir de Lutero reformou a Igreja Católica, mas ele vai dizer que foi uma reforma que não foi bem uma reforma. Então vamos ver aí, né? E aí eu vou também falar um pouco sobre essa questão do batismo que ele diz aí. Que se faria presente, né, o corpo e o sangue de Jesus ali. O que está errado também. Nós já vimos que é algo simbólico. Agora, na questão do batismo, também os luteranos acabam, sabe, aquela reforma, né, que foi pela metade, assim, né? Tipo, eles se afastaram um pouquinho do catolicismo, sim, mas não de todo, né? E nessa questão do batismo, não só... Então veja, ele está dizendo que a reforma de Lutero não foi bem uma reforma. Então, ou seja, a reforma protestante, ela não passa de uma reforma prefeitura, por exemplo, reformando alguma coisa. Sabe aquela reforma de político que vai reformar uma praça e aquela reforma não acaba nunca e todo ano, né, se faz uma coisinha nova, ou vai se reformar um prédio e todo ano se faz uma coisa nova, assim, é interminável, uma reforma interminável. Então, esse jovem diz que Lutero reformou, mas não reformou bem a igreja. Então o reformador agora é ele, né? Ele é o reformador. Mas vamos ver aí o que é que ele vai falar sobre o batismo. Batizam crianças, como também ensinam uma regeneração batismal. Então a doutrina da regeneração batismal, né, e entendendo aqui o batismo como o batismo nas águas, é uma heresia, meus irmãos. Isso não é essa doutrina revelada nas... Ele está dizendo que o batismo de criança e o batismo nas águas, como sacramento de regeneração, de perdão do pecado original, de perdão dos pecados pessoais, ele está dizendo que não é a sã doutrina revelada pelas Escrituras, mas é uma heresia, né? Então, vamos ver se realmente é isso. Jesus tem um diálogo com um doutor fariseu chamado Nicodemos, no capítulo 3 de São João. E logo no versículo 3, veja, São João capítulo 3, versículo 3, eu usei esse versículo até no vídeo anterior, mas eu queria só deixar aqui nesse vídeo que é um pouco menor e as pessoas têm mais acesso, né? Jesus lhe respondeu, respondendo a Nicodemos: eu te asseguro que se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo que se a pessoa não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E esse jovem está dizendo que o novo nascimento é crer em Jesus. Quem crê em Jesus já nasceu de novo, já renasceu de novo, né? Já foi uma nova criatura, se torna uma nova criatura. No versículo 4, Nicodemos responde, né? Nicodemos lhe respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Aí o irmãozinho está dizendo aqui que a sã doutrina diz que é só crer em Jesus. Quem crê já está renascido, já nasceu de novo. Então, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho, né? Poderia entrar de novo no ventre materno para nascer? Jesus lhe respondeu: eu te asseguro que se alguém não nascer da água é batismo. Lembra do eunuco que Filipe pregou o evangelho, falou sobre Jesus, falou sobre o novo nascimento para ele, e quando Filipe fala do novo nascimento para o eunuco diz assim: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado, né? Então, eu te asseguro, eu acredito em Jesus, e não nos pseudo-pastores que vai surgindo ao longo da história, né? Eu acredito em Jesus, que é caminho, verdade e vida. Versículo 5, São João, capítulo 3, versículo 5. Jesus lhe respondeu a Nicodemos,
que perguntou: como é possível um homem nascer de novo? Então, Jesus respondeu: eu te asseguro que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da carne nasce carne, do Espírito nasce Espírito. Não estranhes se te disse que é preciso nascer de novo. Então, Jesus está deixando aqui claro que nascer de novo é nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer por meio do santo batismo, do santíssimo batismo, que é sacramento. E o que é que acontece nesse batismo nas águas? Eu vou dar aqui só um exemplo, né, com o batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, sabendo que o batismo de João não era o batismo que Jesus havia ordenado. Mas no batismo de Jesus, realizado por São João Batista, nós já temos uma ideia do que acontece no batismo. O batismo de João Batista nos dá uma ideia do que é o batismo futuro que Jesus iria ensinar. Veja, por esse tempo foi Jesus da Galiléia ao Jordão e se apresentou a João para que o batizasse. João o impedia, dizendo: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: deixa por ora, pois desse modo convém que realizemos toda a justiça. Diante disso, consentiu. Jesus foi batizado, saiu da água e logo o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousava sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho querido, o meu predileto. Então, no batismo nas águas, no batismo que é sacramento, no batismo que é regeneração, que é perdão do pecado original e perdão dos pecados pessoais, quando a pessoa é batizada, acontece exatamente isso aqui. Exatamente aqui, versículo 16. Jesus foi batizado. Quando saiu da água e logo o céu se abriu. O céu se abre no batismo que é sacramento, que é novo nascimento. E ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousar sobre ele. O Espírito Santo vem e pousa sobre nós. E também nós podemos ouvir, pela fé, uma voz do céu que diz para cada batizado: este é o meu filho querido, o meu predileto. Ou seja, o batismo, o sacramento do batismo é de fato regeneração, novo nascimento. E Jesus deixou isso claro para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. Veja, da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Não é do Espírito e depois da água, mas é da água e do Espírito. Quando nós somos batizados, mergulhados, ou quando somos aspergidos, né, com água sobre a nossa cabeça, independente da fórmula, né, contanto que tenha água, quando nós recebemos água na nossa cabeça ou somos mergulhados nas águas, ali acontece o novo nascimento. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre nós e nós podemos ouvir de Deus a voz do Pai. É claro que pela fé, escutar ele dizendo: eis aí meu filho muito amado, meu predileto. Porque a partir do nascimento, do novo nascimento, nós morremos para o mundo e nascemos, renascemos para Deus. Por isso deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos do Pai eterno e filhos prediletos, certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E logo, logo eu trarei mais pérolas sobre esse rapaz aqui, que foi dar uma aula sobre sacramento, sem nem saber o que eram os sacramentos. Amém.